Paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à leitura Marcos capítulo 10, sobre o divórcio. Levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra outra. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. E tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o olhou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a fazer, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmão ou irmãs, ao pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não recebe 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos,
com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Eles iam pelo caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos à sua direita e outra à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.